Vamos lá, vamos falar sobre as reformas que o Haddad disse aí que terão alta intensidade no novo governo. Vai lá, põe aí o Haddad, que o Zezinho é fã dele. O objeto de sonho do Zezinho, o Haddad e a Dilma. Vai lá, põe aí. Mas eu vejo muito interesse no Brasil, do mundo, e eu penso que esse interesse será crescente se nós acertarmos o passo dessas três grandes agendas: a fiscal, a de crédito e a regulatória no sentido amplo, com foco na regulação com vistas à reindustrialização. Alckmin está animado, o presidente Lula está animado, a ministra Tebet, está todo mundo com foco nisso. Faz um mês, hoje que nós estamos no governo, eu já participei de vários começos de governo, mas eu nunca vi um tão intenso quanto esse, né? Sentimos o calor aí da transição, mas acho que as coisas estão entrando nos eixos, as pessoas estão se conhecendo, gera-se um pouco de insegurança, o que é natural, né? Depois de... né? O presidente Lula assumiu a presidência a primeira vez, tem 20 anos. Então, é natural que as pessoas tenham questões a ser colocadas, uma certa ansiedade de respostas prontas para tudo, né? Como se em 30 dias nós tivéssemos que dar conta de todos os problemas herdados do passado recente ou do passado longínquo. Não será assim, mas será... Eu acho que será um governo de alta intensidade do ponto de vista das reformas necessárias para fazer esse país andar. Muito bem. Buiú, se o Zezinho escutou bem essa fala do Haddad, né, ele deve ter entendido a mensagem, né? Duvido. Tem esse vídeo do Eduardo Leite, né? Também tem a ver com o tema. Já vamos colocar os dois para a gente adiantar, porque o programa também já está indo para a reta final. Pode rodar aí, diretor, por favor. É difícil, né, a gente fazer essa classificação. Acho que eu diria assim que o erro é não ter essa clareza ainda, né, de a agenda econômica, né, o que gera uma certa insegurança, uma incerteza, há uma preocupação lá atrás. O Partido dos Trabalhadores protagonizou, especialmente no final do segundo mandato do presidente Lula e no mandato da presidente Dilma, uma política econômica que gerou um desequilíbrio fiscal profundo para o país, né? O déficit nas contas chegou a mais de 150 bilhões de reais ali no governo Dilma, por gastos desenfreados, pouco compromisso com o equilíbrio fiscal, gerando descrédito para o país. E no momento que o mundo crescia fortemente, o país amargou a pior recessão da sua história. Então, o governo do PT, com o presidente Lula, ele se inaugura, ele começa, né, sob essa preocupação. Afinal, qual será a política econômica e qual será a política fiscal deste governo? E quanto mais demora a apresentar a resposta, mais gera incertezas e insegurança. Muito bem. O senhor e a senhora anotem o nome desse rapaz aí, Eduardo Leite. Esse aí vai ser a alternativa, não vou nem queimar a minha língua, na próxima eleição. Porque a justiça vai vir com tudo para mim, que nem urubu na carniça para cima do Bolsonaro, e aí a direita não vai ter muito onde se agarrar, e esse rapaz aí vai ficar de dono do PSDB, viu, seu Arnaldo, o senhor do PSDB, vai ficar de dono do PSDB e vem com muita força para a candidatura presidencial. Anotem. Eu vou começar contigo, Arnaldo. Eu concordo com essas palavras, se são sábias, eu só não consigo entender como é que vai se fazer, né, com os patriotas. Porque caso Bolsonaro estiver fora, eles vão ter que procurar um viés. E eu acredito que pela diversidade da qual o governador tem, que nós respeitamos, né, o governador do Rio Grande do Sul, porque ele declaradamente se diz homossexual. Mas isso não tem nada a ver, Bruno. Não tem a ver para nós. Não, mas a preferência sexual dele, o que ele faz em quatro paredes é problema dele. Tudo bem, vai lá dentro de uma igreja e fala isso para eles. É isso que eu estou querendo falar para você. Esse sincretismo religioso que confunde. Que traz... Você viu o que aconteceu com o Onyx Lorenzoni, que tentou debochar. Não tem religião, mas o Onyx Lorenzoni estava com a eleição ganha no Rio Grande do Sul e falou que não devia e perdeu. Você está vendo como é que vai ser o debate? Porque acontece o seguinte, tem muitos evangélicos que fazem da profissão do Moisés, que é fiscal,
vai vir fiscalizar a bunda dos outros. Lá E aí vem fica ruim. Buiú, bicho. E aí acontece isso. E eu estou falando a realidade. Eles trouxeram Deus para fiscalizar. Deixa pra Buiú lá. esquece o evangélico, Buiú. Não, só estou falando o que pode ocorrer. Agora, detalhe, você viu que ele foi tão elegante, foi na esteira do que o Haddad falou. É óbvio, nós estamos começando o governo agora, tem poucos dias, e não se sabe ainda o modelo daquilo que vai se apresentar. O governador falou isso, ele está aguardando. Agora, concordo com você, é um belíssimo de um candidato. O governador fez críticas, Buiú. Porque ele representa um segmento mais jovial, mais moderno e de bastante competência. Inteligente. Então, inteligente, tem que ficar de olho. É óbvio, nós estamos vendo a vida política do presidente Lula praticamente está se esgotando, faça a idade, passa o tempo todo. Né? Bolsonaro é um apedeuta, um louco, maluco, que deve ser caçado e tudo mais, e nós precisamos oxigenar a política. Então, que venha outro, eu acho que o embate mais para frente, daqui, digamos, vou botar 8 anos, talvez o velho Buiú nem esteja mais aqui, mas vem aí um Zema, vem o Eduardo Leite, né? E outros, uma Simone, outros nomes que aparecerão e colocará mais grandeza nos debates. O que poderá atrapalhar, Eduardo, e eu espero que até lá essa camada de sectários e que pega a vida pessoal das pessoas e coloca como se fosse política, né? Porque a pessoa não administra com bumbum, ela administra com cérebro. Esse é que tem que levar. Eu espero que essa camada que está olhando hoje o bumbum dos outros, a vagina dos outros, cresçam espiritualmente para que não deixe interferir numa situação de um belíssimo mesmo político, igual o Eduardo Leite. Muito bem, Zezinho, sua vez. Só para eu vou dizer, a melhor coisa que pode acontecer para o Eduardo Leite é ficarem debochando da opção sexual dele. É a melhor coisa que pode acontecer. Zezinho. Eu vou preferir falar sobre as falas que nós ouvimos, que nós assistimos. Não vou ficar aqui fazendo stand-up comedy. Eu não preciso disso. Primeiro, não sou comediante. Buiú, não. Ele gosta dessa performance de jogar as pérolas dele aí. Mas vamos lá. Haddad está falando em reformas, está falando de 30 dias, não é 30, é 90, porque teve a campanha, teve o governo de transição, teve tempo para planejar, para estar tudo pronto para dizer. Então, o que nós queremos mesmo é saber como é que vai fazer, quais as condições, como é que vai vir essa reforma, é isso que nós queremos saber. O que disse o Eduardo Leite, né, Zé, na sequência. Entendeu? Aí Eduardo Leite vem e fala, a incerteza. Hoje existe a incerteza, porque nós temos 6 anos que o país vai bem. 6 anos que a gente saiu daquele desastre da Dilma, aquilo que ela praticamente esbagaçou o Brasil. Por que perdeu a eleição? Não, por favor, Buiú, aí não dá. Isso aí não dá. Buiú, o tempo todo, corta esse microfone, pelo amor de Buiú, Deus. você não pode interromper assim. Eu fiquei aqui, ó, Moisés queria interromper, eu fiquei batendo na perna dele. Porque eu Você que o pai vai bem, o país passou 2 anos, uma pandemia desgraçada, como é que é isso? Você teve tempo da sua fala, pô. Vamos lá, você vamos ficou lá. aqui bravateando aí, que você sabe fazer é bravata. Continua, Vamos Zezinho. lá. Corta o Buiú aí, diretor. Corta o Buiú. Vai Então, lá. o que nós estamos vendo é as incertezas do como. Como fazer, o que fazer. Não tem. Espero o seguinte, eu sei que a fala de Haddad é só bolodório, mas a fala do Eduardo Leite, na verdade, é uma fala que você vê consistência, que você vê uma análise que é verdade. O que nós temos que preocupar é aquilo que nós falamos, do Senado. 6 anos que o país saiu daquela recessão, daquele desastre, que, graças a Deus, apareceu Temer e apareceu Meirelles e arrumaram aquilo que os petralha lá, que o juiz tanto não gostava dessa palavra petralha, mas Reinaldo Azevedo, que hoje eles adoram e idolatram, né? Que é muito inteligente, entendeu? Chamava os petralha, acabou o Brasil, os petralha. E naquele momento acabaram o Brasil mesmo. Naquele momento foi Buiú para a rua, fora Dilma, que essa mulher, e que está aí. Então, eu espero que pelo menos tenha um plano, pelo menos diga, olha, e você pode ter certeza, Cujuí, que se esse governo, eu sei que vocês vão fazer ginástica mental aqui, talvez você, não sei nem se vocês aguentam tanta crítica
do que a gente está vendo, esse desastre de falas e espetáculos de horrores. Eu espero, assim, que venha acertar, porque o povo brasileiro não aguenta mais ter um Dilma 3. O povo brasileiro não aguenta mais. Nós precisamos o quê? Avançar. 6 anos, o país andou. Eu quero ver se no governo Lula o país anda. E vou estar aqui, da mesma forma que eu criticava Bolsonaro, hoje eu critico o governo, vou elogiar. Porque eu tenho compromisso com os fatos, eu tenho compromisso com o povo brasileiro, com o projeto de povo e nação, Buiú. Eu não jogo para a plateia, não sou como você, que muda como muda de roupa. Você muda, você é algo que tem. A NASA precisa estudar sua mente. Você acha que, Muito bem, está cortado, o seu microfone está cortado, Arnaldo. Você concluiu? Eu concluí, porque Buiú não deixa a gente finalizar. Muito bem, então, Ramon. O problema do Zezinho com a Dilma é grave, né? Um país quebrado com 365 bilhões de colchão de reserva cambial. Onde é que estava esse dinheiro? Onde foi que foi usado esse dinheiro? Ainda está hoje. Para de bravata, juiz. É mentira? Reservas cambiais, você não usa ela, muito pelo contrário, pai. Claro que usa, meu O Brasil está no caminho certo. 300. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Antes de ontem, eles estavam criticando aqui a impossibilidade de fazer comércio com a Argentina, porque a Argentina não tinha colchão de reserva cambial. Tinha 8 bilhões de reserva. É um absurdo fazer isso com o país. Hoje, quando a gente fala assim, olha, o Brasil tem reserva cambial porque o governo Dilma deixou, eles falam onde é que aconteceu isso. É uma conversa de quem realmente não tem compromisso com os fatos. Retórica. Tá errado, Zezinho? Tá errado. Tá errado o que Tá que tá errado. errado? Dilma foi um desastre. Não tinha reserva cambial. Você concorda que Dilma foi um desastre? Não concordo. Tinha reserva cambial ou não tinha? Dilma foi um desastre. Ela deixou realmente reserva cambial. E para que serve a reserva cambial, Zezinho? Para no momento de crise você utilizar. A Argentina tem problema com reserva cambial, Zezinho? A Argentina tem. Por quê? Porque não tem reserva cambial. Logo, um país que recebe 365 bilhões, uma administração que deixa 365 bilhões de reserva cambial para proteger o país de crises internacionais, não pode ser um desastre. Isso é conversa fiada de quem foi para a rua, fez besteira, né, e tem que botar o rabo entre as pernas e dizer assim, olha, desculpa, Dilma. Né, é o que tem que dizer. Outra coisa, Tchau, querido. Com relação... Pois é, porque o Buiú já pediu desculpa, que eu esperar o Zezinho pedir desculpa. Ele vai pedir desculpa uma hora dessa. Entendeu? Para um governo desastroso só, daquele? Que deixou 365 bilhões de reserva cambial e que o povo sentiu tanta falta dele que reelegeu Lula presidente. Lula não foi reeleito presidente, né, por nada. Lula foi reeleito porque o povo queria de volta o PT e a sua política para o Brasil. Ponto. E você pode chorar no travesseiro, que é lugar quente. No que diz respeito à fala do Eduardo, o Eduardo ele foi elegante no começo e disse, olha, eu não tenho o que dizer. Mas ele, como tinha que dizer alguma coisa, porque ele é político de oposição, diz, porque no passado, não sei o quê, repetiu essa conversazinha de desastre, conversa fiada. Conversa fiada pura. E só não tem confiança no Brasil o Zezinho. Porque, olha só, nos últimos 30 dias, hoje, vamos falar de hoje, né? Hoje... Você acredita nessa equipe que está aí, Cujuí? Peraí. Você acredita nesse 37? Ô, Zezinho, você critica o Buiú, você fica interrompendo o Ramon. Aí não, ele vai ficar pedindo tempo aqui também, que ele está só reclamando do meu lado. Deixa eu falar aqui. Hoje, nós tivemos no Brasil a visita do primeiro-ministro, do chanceler da Alemanha, que é a 4ª maior economia do mundo, ele veio ao Brasil. A última vez que o chanceler da Alemanha veio ao Brasil foi em 2015, quando a Angela Merkel esteve aqui. E hoje foi anunciada a liberação de 1,1 bilhão de reais para políticas ambientais, sendo que 200 milhões é para empenho nos próximos 100 dias, né, para eficiência energética, para pequena e microempresa. É basicamente isso. Né? O presidente Lula foi ao Mercosul e destravou uma compra de 156 tanques de uma matriz de fábrica lá de Três Lagoas. 350 empregos diretos, fora o que está ao redor. Foi destravado na viagem do Lula agora. Né? O presidente Lula, nos últimos 30 dias, teve 15 reuniões bilaterais com chefes de estados estrangeiros. Você sabe quantas reuniões bilaterais o Bolsonaro teve no mandato inteiro, ou Cícero? 31. Durante todo o mandato de Bolsonaro, ele teve 31 reuniões diretas, né, reunião bilateral com chefe estrangeiro, em 30 dias. Lula já teve 15. Está agendado com Biden para o dia 10 de fevereiro
está agendado com a China para março. Ele é bom para passear, ele é bom para passear. Ele é bom para passear. Deixa eu continuar. Quando o Brasil precisa estar no mundo, e o Brasil voltou para o mundo, a única pessoa que não acredita no Brasil é o Zezinho, porque todos os países do mundo comemoram o retorno do Brasil ao mundo. E internamente, antes de ontem, o presidente Lula reuniu com 27 governadores para ter o plano de reconstrução do Brasil, para gerar emprego, porque o primeiro passo para gerar emprego é construção civil. Entendeu? Então, Zezinho, esse país, esse governo que não funciona, é a tua saudade do Bolsonaro. Moisés? Pessoal, que nem o Zezinho fala, retórica é fácil, né? Agora, Retórica quando não você são- vai Qual fazer... é o fato que eu menti aqui? Vamos lá, e que você Qual mentiu. o fato que eu menti? Vou mostrar agora para o telespectador. Você faz uma busca no Google e você vê lá. Quase 15 milhões de desempregados do governo Dilma. Recuo na economia de 9,1%. Recuo na economia de 9,1% a nível de patamares de país em estado de miséria. 65 mil assassinatos. 65 mil pessoas executadas no governo Dilma, porque ela não investiu em segurança pública, ela não trabalhou com segurança pública, ela não reverteu a criminalidade, analfabetos funcionais, tudo. Isso aqui é uma busca muito rápida. Foi um desastre na economia, levando o Brasil a nível de país em estado de miséria. E os Quando 365 bilhões? Não, e aí ele vem se safando. Isso aí é para pagar a dívida que o Brasil tem. Não, eu quero saber como uma é que levou reserva na que miséria. Me diz uma coisa, como é que um sujeito Olha, deixa só, a casa em juiz, miséria e economiza 365 Esse bilhões? dinheiro é obrigatório ter, que o juiz, senão não há investimento Não, no Brasil. não é porque Tem a que ter Argentina esse não dinheiro pra tem. pagar a dívida. Não é porque a Argentina não tem. dívida. Agora vamos lá. E os dados que comprovam quase 15 milhões de desempregados, de pessoas sem terem para onde trabalhar, indo buscar emprego, para levar comida para dentro de casa, não tinha. A presidente Dilma foi um desastre, sem ter crise, sem ter pandemia. Ela foi a pandemia, ela foi a crise. Mas veio com o juiz, o passador de pano, querendo enganar o telespectador. Dizendo Não, que eu uma não. maravilha. Foram Tá aqui os 60 dados. milhões de votos para Tá Lula. bom, então eu tô mentindo. Acorda, Vamos lá. 60 milhões de votos para Lula. Vai dormir, Você Moisés. que está em casa, dê um Google e veja o que os especialistas em economia, em finanças falam. Mas vamos falar agora do Haddad. Haddad não é especialista em nada. Como prefeito foi incompetente. Aí você que está em casa diz, o Moisés torce contra o governo do PT. Não, pessoal. Tire isso da cabeça. A gente está vendo o caminho que isso vai andar. Vamos pegar aí um cara que não sabe dirigir, não tem experiência nenhuma em BR. E ele quer daqui para de Porto Velho a Vilhena. Você acha que ele vai chegar numa BR dessa? Ele não vai chegar. É sabido que ele vai capotar o carro ou bater o carro, porque o cara não tem experiência. A pessoa não sabe dirigir. Só se for essa Não, direita ele não tem preparo. Se o cara não sabe dirigir, ele não vai dirigir, rapaz. Então, o que acontece quando eu faço as minhas ressalvas, as minhas reservas com relação ao governo do PT? Porque está na cara, pessoal, eles são populistas. Os governos populistas da América Latina se acabaram. Acabaram com seus países. E o PT já começou esses 30 dias no mesmo caminho do populismo. Então, é claro que eu tenho que ter as minhas reservas de não acreditar nesse governo, que não veio para nada, está aí só com bravatas. 30 segundos não pode passar disso, seu Cuji. Eu estou impressionado, né? Porque só quem acredita no Brasil é a Europa, né? É os Estados Unidos. Inclusive, outra coisa importante para dizer, a ida do presidente Lula ao Mercosul, ele conseguiu dar um cheque no presidente do Uruguai, que queria fazer um acordo bilateral direto com a China, que arrebenta com qualquer processo de retomada de indústrias no Brasil e na Argentina. A proposta qual foi? Vamos fazer primeiro a União Europeia, depois, juntos no Mercosul, façamos a China. Nunca um presidente trabalhou tanto em um mês de trabalho. Parabéns, presidente Lula.